vez, boa noite. Para quem não me conhece, então, meu nome é Márcio de Souza. Eu nasci em Belém, passei metade da minha vida em Belém e vim para o sul do país fazer a pós-graduação, né? Na época, procurando trabalhar com fitoplâncton, enfim, para encurtar a história. Mas é muito tempo, né, que já passou. E eu vi aí que uma das responsáveis por isso, também agradeço à professora Lucinice Belúcio, que foi com o apoio dela e suporte que eu vim fazer pós-graduação aqui na FURB. Só que eu cheguei no Rio Grande do Sul e não quis mais sair. Um dos motivos também que me segurou aqui tem a ver com o título dessa apresentação, que é o monitoramento de ambientes aquáticos através de bioindicadores, porque foi graças a um trabalho de consultoria que eu comecei a fazer aqui que eu consegui ir continuar morando no Rio Grande do Sul, e com isso, mais à frente, consegui entrar no doutorado, que era com um assunto que eu não tinha como deixar escapar, que foi com ambientes antárticos, né, ambientes de alta latitude. E toda essa história minha com o fitoplâncton, ela sempre permeou essa questão de monitorar os ambientes aquáticos, né? E tendo como fitoplâncton como o grande ator principal nessa minha história aí. Aqui só para ilustrar, então, são imagens, né? São imagens de lá do laboratório, que eu passei boa parte já uns 15, 17 anos. Então, no canto esquerdo é uma cianobactéria, típica de águas oligotróficas, tropicais ou subtropicais, um tricodésimo, que vocês estão vendo como se fossem feixes, né? Unidos uns aos outros. Na imagem do meio tem um cocolito florídeo, isso já do produto do meu doutorado, um organismo indicador de águas de trofia moderada, e muito importante no ciclo do cálcio e do próprio carbonato nos oceanos. E no extremo direito aqui, duas diatomáceas do ambiente antártico, então também fruto do meu material de trabalho. Então aqui, como um sumário bem simples, então, obviamente, essa palestra, como eu vinha conversando com o Mauro, longe, não tenho a pretensão nenhuma de esgotar o assunto. Vou falar um pouco da minha experiência com o tema e tentar não me concentrar muito em conceitos e conteúdos, que o material para isso, né, é vasto na internet, e mais ainda, né, com esse recurso de ter acesso à informação, LibGen, outras plataformas, ou próprio periódicos CAPES, vocês conseguem com certeza ter um acesso a uma literatura vasta. Então, eu vou falar um pouquinho uma introdução, depois vou entrar em tipos de plâncton, abordagens com essa categoria, né, de organismos, mostrar alguns equipamentos importantes no estudo desses organismos, falar muito pouco, que realmente não é a minha área, né, a legislação ambiental, mas pelo menos tem uma portaria do CONAMA e uma do Ministério da Saúde, se eu não me engano, que norteiam muitos dos trabalhos de consultoria que tratam o plâncton. E algumas considerações finais, e vou mostrar alguma bibliografia que eu recomendo para quem trabalha ou pensa em trabalhar com algum organismo do plâncton. Então, o monitoramento, né? Por que esse monitoramento? Então, falar rapidamente, para essa palestra, eu comecei a procurar sobre o tema, literalmente, monitoramento, e vi que, curiosamente, a maioria dos trabalhos que aparecem, os artigos, né, eles são de países que a gente chama em desenvolvimento, ou, antigamente, países subdesenvolvidos. Então, tem uma quantidade de trabalhos que falam de monitoramento com organismos do plâncton em países da África, inclusive Moçambique, Nigéria, Zaire, enfim, Irã, Índia, China, ou seja, eu não tinha essa ideia, mas a quantidade de literatura é riquíssima. Então, por que ter, né, esse monitoramento? E para que fazer um monitoramento? Então, como são organismos que estão imersos, né, eles vivem à mercê, né, das correntes, da física, da hidrodinâmica desse corpo d'água,
seja ambiente lótico, seja ambiente lêntico, seja nos ambientes marinhos, né, que é a minha grande área, realmente, são os ambientes marinhos. Eu, apesar de ser da Amazônia, me afastei bastante dos ambientes límnicos. E muitos dos grupos do plâncton, eles podem sim ser indicadores da qualidade da água, né? Da qualidade do ambiente ou do estado trófico do ambiente. Se está um estado inicial de crescimento planctônico, de crescimento autotrófico, ou se está, por exemplo, num ambiente, num nível trófico em que há uma quantidade de matéria já orgânica acumulada e começa a ter uma atrofia heterotrófica, por exemplo. É importante também para ter um controle de certas doenças ou síndromes, como eu vou falar rapidamente também em um dos slides, associadas a organismos do plâncton, principalmente fitoplâncton, no caso, que tem a ver com toxinas, né, substâncias do metabolismo secundário desses organismos e que podem afetar os ambientes e podem afetar a saúde humana. E mais ainda, mais importante ainda para alguns países, podem afetar a economia local, né? A economia regional e a economia de certos países. E também, eu coloquei aqui, mas é importante mais ainda já agora, nesse novo século, né, no século XXI, que são chamados de produtos emergentes, que está ligado ao uso de microplásticos em cosméticos, e quase tudo, aliás, tudo que a gente usa, que o ser humano usa, vai em algum momento parar no oceano, né? Então, o oceano vem recebendo os holofotes de importantes instituições internacionais. O Brasil também não ficou atrás, felizmente ainda, e está tentando direcionar pesquisa, né, importante para esses produtos também, que são produtos que a gente nem tem ideia, mas que estão em produtos em cosméticos, produtos de limpeza, e esses produtos vão parar na pia e o destino final é um ambiente aquático, é um ambiente costeiro e pode ser o oceano. Então, rapidamente aí, aqui, aproveitando isso aqui gostei desse esquema, né? Então no centro estariam os bioindicadores. Então, em outras palavras, um bioindicador ele é muito mais associado a uma medida qualitativa, quer dizer, a presença dele ou a ausência de certos grupos pode indicar, por exemplo, a qualidade ambiental, isso através de detectando, monitorando alterações nos ambientes com a presença desses organismos. Pode se relacionar a uma outra área também de pesquisa, que é a ecotoxicologia, a toxicologia associada com o grau de contaminação desse ambiente, ou seja, a presença de certos contaminantes, microplásticos, que é um assunto muito em voga, compostos orgânicos, elementos traço, como metais pesados, compostos orgânicos associados a tintas. Há uma gama de literatura para isso relacionada a impactos na comunidade planctônica, ou seja, essa comunidade planctônica poder ser usada como um bioindicador também. Aí tem a área ecológica, que eu estou muito mais associado a essa área ecológica, né? Então, a gente pode verificar, sabendo a composição de espécies, a estrutura dessa comunidade planctônica, né? A gente pode também inferir como essas mudanças ambientais naturais ou antrópicas pode impactar a relação intraespecífica, quer dizer, a relação dentro de uma população de espécies, ou na relação entre as espécies, as interações interespecíficas. E como objetivo, em última instância, todos esses trabalhos de monitoramento com organismos planctônicos ou outros organismos também têm a ver com os trabalhos de biodiversidade, né? Ou seja, só o fato da gente verificar, ir lá, fazer um levantamento, vamos dizer assim, um inventário dos organismos presentes num determinado ambiente, numa certa frequência temporal de amostragem e comparar, poder acompanhar isso ao longo de determinado tempo, a gente vai estar monitorando como são essas mudanças, né, nesse padrão de riquezas de espécies, como são essas mudanças no padrão de distribuição espacial e temporal e se há ou se está havendo algum impacto, né, ou natural mesmo, ou relacionado a atividades antrópicas
sobre esse índice, sobre esse conceito de biodiversidade, que é muito importante para o planeta, e isso todos nós sabemos. Bom, de maneira geral, então, o monitoramento pode ser feito com vários grupos de organismos, né? Vários grupos, mas o ideal realmente, e eu até recomendo, aí entrando mais na área de fitoplâncton, é que em vez de se preocupar com todas as espécies presentes em um determinado corpo d'água, num determinado manancial, às vezes é muito mais prático se concentrar nas espécies mais abundantes, que no final elas geralmente podem já dar uma boa resposta da relação das mudanças antrópicas e a diversidade nesse ambiente, né? E bioindicadores, aqui eu coloquei um conceito, aí, né, uma definição, pode ter várias, então seriam todas essas respostas bióticas às mudanças ambientais, geralmente associada aí já a mudanças ambientais em função de atividades antrópicas, atividades humanas, e que tenham uma boa ideia da condição geral desse ambiente. Ok. E aí, plâncton, né? Eu combinei com o Mauro também, eu disse, Mauro, eu trabalhei desde aí de Belém, quando eu comecei a me direcionar para fitoplâncton. Acho que a Lucy vai lembrar que de início eu queria trabalhar com zooplâncton, eu já estava um pouco cansado de trabalhar com a área verde, as plantas, mas aí era o que tinha, e era um nicho, e ainda continua um nicho, felizmente aberto, e não me arrependo realmente, porque a categoria fitoplâncton, na verdade, ela é polifilética. O termo ele é artificial, né? Ele não tem um significado muito forte, filogeneticamente falando, ou seja, nesse grupo você vai ter desde protistas, né, como diatomáceas são protistas, algumas macroalgas são protistas, vai ter as cianobactérias, que são bactérias, e vai ter ainda alguns organismos, por exemplo, literalmente animais, ou protistas mesmo, que têm um grau de simbiose com cloroplastos, né? Então fica difícil separar realmente ou usar um critério que diga o que é ser fitoplâncton. Então o mais simples de dizer é tudo aquilo que tem pigmento, tem clorofila A e acumula, quer dizer, fotossintetiza, pode ser considerado fitoplâncton e que esteja flutuante na coluna d'água. Uma das vantagens desse grupo, né, para monitorar ambientes é que eles têm uma alta taxa de crescimento. Ou seja, isso está relacionado a uma razão superfície-volume, que também se você deve lembrar claramente da teoria, a razão superfície-volume tende a ser maior que 1. São bases também todos, nós sabemos, né? O fitoplâncton de maneira geral é a base da cadeia alimentar, ou seja, virtualmente tudo de produção biológica, isso falando de oceano ou mesmo em lagos, está relacionada à quantidade de matéria orgânica que é produzida por esses organismos. Eles também, como um grupo, eles respondem muito rápido, podem responder muito rápido às entradas, né, aos inputs de nutrientes inorgânicos e também ao excesso de matéria orgânica. E isso está dentro do conceito de eutrofização, que também vocês já devem ter escutado falar em algum momento, né? E o fitoplâncton, aí, como grupo, né, como essa categoria, vamos dizer, funcional, ela tem ligações muito fortes com o zooplâncton, porque no final eles servem de alimento para o zoo, né? E também uma boa parte, isso aí tá relativamente mais recente, descobriu que uma grande quantidade de matéria que é produzida pelo fitoplâncton, que seria, acreditava-se, desperdiçada, ela entra na alça microbiana, e que aí entra, né, a outra categoria, o bacterioplâncton, e que está firmemente relacionado com o fitoplâncton e com o zooplâncton. Então, ou seja, só para vocês lembrarem, em termos biológicos e no final em termos ecológicos, há uma trama complexa e bastante forte entre organismos que fotossintetizam, consumidores e os recicladores, né? No caso aqui já colocando fungos também junto com bactéria.
Bom, critérios. De maneira geral, eu separei, na literatura que trata de bioindicadores, o que seria um bioindicador ideal ou um biomonitor, o que eu vejo de importante para o plâncton é a representatividade, né, porque muitos organismos do plâncton eles são constantes, eles têm um ciclo sazonal, isso considerando médias e altas latitudes, onde esse ciclo é muito mais forte, muito mais claro. Aí na região tropical, né, é especial, vamos dizer, esses ciclos são mais ruidosos e são de maior frequência, mais ruidosos, e tem a ver com maré, que é importante aí na região amazônica, né, e com as outras oscilações mais sutis, que não são muito vistas aqui, por exemplo, na região sul. A representatividade, a praticidade, aí eu coloquei aqui taxonomia, porque a taxonomia é a grande pedra no sapato, essa a verdade, né? Para quem quer fazer um monitoramento e usar a comunidade planctônica, eu vou ficar só no fitoplâncton, que é a minha especialidade, olha, acho que se a pessoa tem uma certa experiência, se ela já trabalha pelo menos 2 anos com fitoplâncton, eu acredito que essa pessoa consegue fazer um trabalho minimamente de qualidade, com critério e respeitando o prazo que ela tem para executar esse trabalho, bem, de maneira boa. Caso contrário, é muito complicado realmente uma pessoa que não tem muita experiência tentar fazer a taxonomia desses grupos. Porque a maioria, eu não vou entrar muito em detalhes, né? A maioria dos organismos, só, por exemplo, de diatomáceas, né, se a gente chamar, há um grupo de diatomáceas que elas são virtualmente idênticas numa microscopia óptica. Então, daí você já vê que você precisaria de técnicas mais refinadas, por exemplo, de microscopia eletrônica, pelo menos, para ver detalhes que na microscopia óptica você não consegue enxergar. Então, logo aí para um trabalho de monitoramento com esse grupo, tem essa dificuldade que é a taxonomia, né? Como é que você vai garantir a tua lista de espécies? Como é que tu vai garantir o teu diagnóstico se tu não tem certeza de todos os taxos que estão presentes naquela tua amostra? Então, aqui é um ponto, bom, para quem tem experiência, considera que é prático. Se você já conhece bem um ambiente, por exemplo, ambientes como lagos, certos lagos que têm baixa diversidade ou que são oligotróficos, eles tendem a ter uma riqueza relativamente menor. Então, aí você consegue alcançar, consegue identificar uma maior quantidade de espécies. Agora, se você vai para ambientes em que essa diversidade é muito maior, isso você pode ter um certo problema em relação a tempo de execução desse trabalho e um resultado consistente, né? Outra vantagem com esses grupos é que, não todos, né, mas uma boa parte deles são de fácil cultivo. Então, se você quer, por exemplo, não consegue identificar de início uma espécie, mas você consegue ter uma amostra que é relativamente simples coletar no ambiente, você pode pensar em trabalhar em isolar algumas espécies e fazer cultivos. Isso é bem fácil e com baixo custo esse cultivo do fitoplâncton, né? Por exemplo, cianobactérias, que é um grupo que eu já tenho trabalhado mais recentemente, há uma gama de espécies que são muito mais resistentes. Elas suportam variações ambientais tão grandes que você consegue repicar, cultivar esse organismo de uma maneira mais fácil. E tem a importância social. Bom que eu vou cuidando do relógio aqui. Tem a importância social também, porque algumas espécies, no caso, principalmente cianobactérias e dinoflagelados, produzem toxinas e elas podem comprometer a potabilidade. E aqui no final eu coloquei porém, vocês vão ver na literatura, acho que foi uma das perguntas, né? Organismos que são fixos ou têm maior longevidade, como bentos, eles são considerados melhores indicadores. Isso até eu vi na prática quando eu fiz alguns trabalhos aqui, que eu trabalhava com fitoplâncton, e a gente viu que o fitoplâncton, dependendo do objetivo do projeto, ele não te dá uma resposta muito boa, ele não seria um bom indicador. Bom, tipos de plânctons e abordagens.
Então, eu já falei um pouco, acho que vocês devem ter percebido, né? Então, a gente depende muito de microscopia, para quem trabalha com fitoplâncton. Com zooplâncton, você pode usar uma lupa estereoscópica, né? E o mais viável também é esse microscópio óptico. Mas, como eu disse antes, para um trabalho de mais fineza e você quer confirmar realmente as espécies, você vai precisar pelo menos da microscopia eletrônica. E aí tem a quantificação. A quantificação, se você já conseguiu separar em morfogrupos ou já sabe bem as principais espécies, você pode contar, você pode fazer essa estimativa em microscopia óptica. Isso também tem bastante material sobre essas metodologias. Ou um grupo, aliás, uma fração de tamanho que eu nunca trabalhei muito nesses anos de pesquisa, que é o picoplâncton. Por que eu separei aqui? Já é uma categoria, você precisa de um equipamento muito mais caro, que é um citômetro em fluxo, mas ele é muito importante, essa categoria, em ambientes oligotróficos. E vocês devem imaginar, boa parte do litoral do Brasil é de ambientes oligotróficos, então é muito importante essa categoria. E em alguns trabalhos de consultoria, essa categoria, olha, ela é quase, nem sempre ela é mencionada, né, o picoplâncton, por falta de um equipamento, pela falta de equipamento, por uma falta de metodologia específica para isso. Alguns trabalhos, mesmo monitoramento, isso já vi principalmente na Europa, Estados Unidos e até mesmo na China, dependendo, passaram a usar técnicas de biologia molecular. Então, a gente sabe que não tem técnica, não tem uma abordagem perfeita, e o ideal, eu posso dizer, é complementar essas técnicas. Óbvio, se você tem um recurso, se você tem os equipamentos e se você tem tempo, porque o grande limitante é o tempo, né? É o tempo. No caso de quem faz um trabalho de consultoria, tem um tempo X ali para mostrar resultado e realmente não vai dar para ficar se preocupando com abordagens mais refinadas quando você tem que apresentar um resultado, né? Em geral, aqui só para ilustrar também, eu vou passar muito rápido, então a gente tem esse equipamento aqui na FURB, no Laboratório de Fitoplâncton, que é um Flocan. Ele conta muito melhor, obviamente, do que um ser humano, mas ele ainda não é perfeito, ele não é muito fino, não é muito ainda perfeito na identificação de espécies. Aqui um citômetro, que eu só vi, realmente não trabalhei, é um equipamento bem mais caro. E aqui o equipamento que eu mais usei todo esse tempo, né? É um microscópio, ele é um microscópio comum. O único detalhe que ele é chamado de microscópio invertido é que a fonte, a energia é de cima, em vez de ser de baixo, e as objetivas ficam embaixo. Ó, vocês nem conseguem ver, acho que vocês não vão conseguir ver nenhum cursor, desculpem. Mas vocês veem ali, olhando aqui, bem à frente você tem as oculares, e para o fundo você tem um tubo branco. Ali naquele tubo branco passa a luz, tá? Ela vem de cima e as objetivas não estão sendo visualizadas aí, elas estão ali embaixo, escondidas. Ó, bibliografia básica, como eu falei, tem várias, mas tem uma relativamente recente que é da Unesco. A Unesco e a organização, né, a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, produz uma série de documentos, e esses documentos eles tendem a ser todos gratuitos, são muito fáceis de serem obtidos, e para quem quer trabalhar com fitoplâncton e ter uma ideia geral, principalmente marinho, das metodologias, dos reagentes, dos equipamentos, do custo para isso, é só ver esse livro aí de capa azul que foi produzido pela Unesco. E aqui só com um exemplar que seria quase o livro de cabeceira para quem quer aprender um pouco a identificar fitoplâncton marinho, incluindo aí diatomáceas, dinoflagelados, os flagelados em geral. Esse livro aqui editado pelo Carmelo Thomas. E aqui eu coloquei alguns links importantes, por exemplo, para quem trabalha com fito ou organismos que têm cloroplastos, os cleptoplastos, é fortemente recomendável fazer uma checagem, uma verificação dos táxons que vocês identificaram. Se vocês fizeram a identificação toda certinha, seguiram a bibliografia e tudo, eu recomendo sempre fazer, ó, já vou ter que colocar aqui só um momento. Meu medo, Mauro. A energia.
Vamos lá. E aí eu vou passar mais rápido, estou cuidando do tempo aqui. Tá. E aí, para não dizer que eu fiquei só no fitoplâncton, um grupo muito interessante, como eu comentei ali no início, vocês perceberam, que eles já estão na categoria de menores células, que é o picoplâncton, e dentro dessa categoria picoplâncton, se acreditava de início que eram basicamente as picocianobactérias, além das bactérias heterotróficas. Mas de 2000 para cá, aumentou também, se vocês quiserem depois, eu posso mandar por e-mail também, outros adiatomáceas, picodiatomáceas, picoprasinofíceas, ou seja, quase todas as categorias que tem no fitoplâncton maiores já vêm sido descritas, descobertas, usando técnicas da biologia molecular, como esse trabalho aqui, com bactérias, né, nas outras categorias também. Então tem diatomáceas, aptofíceas, dinoflagelados muito pequenos, e geralmente eles são negligenciados em trabalhos grandes de levantamento de espécies. Bom, essa figura também é clássica. Estou tendo problemas no meu celular aqui para variar, mas enfim, eu vou passar rapidamente só para vocês terem uma ideia da gama de tamanho que pode ter esse fitoplâncton. No extremo esquerdo, e aí vocês têm uma escala comparativa, né, fazendo essa relação das menores células do picoplâncton, que são fotossintetizantes como proclorococos e cinecococos, e eles seriam equivalentes a um peixe de 1 metro, na imagem abaixo, imediatamente abaixo. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. E à medida que vocês vão para a direita da tela, vai aumentando o tamanho dessa célula em média, né, dessa célula fitoplanctônica, e aí você tem, por exemplo, os cocolitoforídeos, diatomáceas e dinoflagelados no meio do caminho, até o extremo de uma cianobactéria, que é muito importante em ambientes oligotróficos, então acredita-se que ela é muito importante para o ciclo do nitrogênio, ela aporta bastante nitrogênio para essas regiões, que é o tricodésimo. Então vocês veem que, em relação a um proclorococcus, que seria equivalente a um peixe de 1 metro, uma colônia de tricodésimo seria equivalente a uma cidade tão grande quanto Manhattan. Então, há trabalhos só com esse organismo que mostram que eles alteram, eles são construtores do ambiente, né? Eles permitem substrato e matéria orgânica para outros organismos que não teriam de maneira tão fácil num ambiente oligotrófico. Bom, e como eu já disse também, eu acho que o mais importante, quem trabalha com plâncton de maneira geral, é tentar pelo menos identificar de maneira bem precisa as espécies mais abundantes ou as espécies dominantes, né? E aí há vários cálculos também nessas literaturas de como se obter densidade absoluta, densidade relativa. Se usa esse termo densidade porque aí você está considerando o organismo que vive em um ambiente tridimensional, ou seja, você vai dividir essa quantidade de organismo por volume. Então daí se começou a usar esse termo densidade. Calcular índice de diversidade e que tem sido, acho que vou mostrar já no outro slide aqui, os exemplos, trabalhos relativamente recentes, em vez de tentar refinar a taxonomia, ou seja, identificar em nível de espécie, que é dificílimo para alguns grupos, né, ou mesmo nível de gênero, algumas propostas já não são tão novas assim, tá? Acho que o professor Colin Reynolds, em inglês, ele já veio, o mesmo Margalef, começou a pensar em categorias ou grupos funcionais do fitoplâncton. Ou seja, considerando que nem todo mundo teria essa expertise, né, essa experiência em identificar organismos do fitoplâncton, não existe essa pessoa, né, que consiga identificar todos os grupos. Então eles propunham já uma abordagem que é separar esses organismos em categorias.
Então, há dois tipos, basicamente. Uma que você ainda precise da taxonomia, ela não tem como ser abandonada, né? Então, se você sabe, por exemplo, há certas ordens de diatomáceas que vocês vão, se vocês estudarem um pouco mais, vocês vão ver que elas são sempre bentônicas. Então, se aparecer uma célula desse grupo, dessa ordem de diatomáceas na tua amostra planctônica, é sinal, por exemplo, que esse ambiente pode ter sofrido um estresse físico muito grande, ressuspendendo células do bentos e esse bentos ficando temporariamente na coluna d'água, entende? Só usando critérios morfológicos funcionais, tá? Então é uma maneira também de você descrever melhor a tua comunidade, ver realmente se aquele organismo é planctônico ou se ele só está ali temporariamente. Um outro trabalho, esses brasileiros que eu encontrei também, eu fiz questão de mostrar para vocês, que é em ambientes límnicos, né, ali do pesquisadores de Goiás, ali na região de Brasília, que também tem para demonstrar que eles vêm utilizando o que seriam substitutos a uma lista de espécies que nem sempre você consegue tê-la em tempo hábil, ou mesmo, por exemplo, numa tese, numa dissertação de mestrado, né, como eu fiz quando eu vim para cá, né? Eu vim fazer o mestrado aqui achando que eu ia identificar tudo que eu ia ver na minha tese. E a gente vê na prática que não é bem assim, né? Então há maneiras de contornar isso daí e não perdendo informações interessantes ao ambiente e ao monitoramento desse ambiente. Bom, então, de maneira geral, além dessa identificação de espécies, da listas, cálculo de diversidade, se houver tempo e se houver recursos, nada impede fazer experimentos fisiológicos, bioquímicos, ecotoxicologia e toxicologia, porque todas essas abordagens vão sustentar, até de maneira muito mais consistente, um relatório, um trabalho de monitoria. Aliás, depois eu vou comentar rapidamente em legislação sobre isso, né? E análises complementares, óbvio, né? Para quem trabalha com ecologia e mesmo dentro do monitoramento, nada é isolado, né? Então, saber o ambiente imediatamente que o organismo está em contato, ou seja, a concentração de nutrientes, como é que está, isso vai depender de muito recurso também, a concentração de elementos traços, pode ser uma maneira mais refinada de monitorar esse local. Por exemplo, aqui agora só as figuras, né? Então, parasitas. Essa também é uma outra linha, ela é dentro de plâncton. Vocês imaginam, organismos que basicamente produzem matéria orgânica e são a fonte de alimento, né? Dependendo do ambiente, dependendo da situação, ou até mesmo de poluição, né, de atividade antrópica, você pode ter um aumento considerável, alguns trabalhos mais recentes já estão mostrando isso, de parasitas. E esses parasitas do fitoplâncton são geralmente, vamos falar assim, a grosso modo, fungos, tá? Como esse aqui, Lagenisma coccinodisse. Um outro tema relacionado ao monitoramento também é espécies invasoras, né? Uma das grandes ameaças para ambientes, para comunidades biológicas, são espécies invasoras. Então você já deve lembrar também que, dependendo, essa espécie pode quebrar a estrutura natural daquele local, danificando, tendo efeitos negativos, deletérios em vários setores, setores desse ambiente. E um outro tema que eu comecei a trabalhar mais recentemente também são as florações de algas nocivas, né? São organismos, em geral, do plâncton, considerando, olha, não chega a 2% das espécies até então descritas, né, no mundo, só 2% realmente produzem toxinas, ou seja, são nocivas. É muito pouco, mas esse pouco tem afetado a economia de alguns países. E o outro tema também é mudanças climáticas, né? Então, para quem pensa em monitoramento em longo prazo,
é ideal trabalhar com esses grupos também, né? Então, primeiro porque muitos grupos do fitoplâncton, eles deixam registro no fóssil, né, no sedimento, como cistos, como restos de tecas e restos de frústulas. E aqui no caso do zooplâncton, já que eu falei pouco, então eu consegui aqui algumas figuras de um colega do IO, o professor Renato Nagata, que é especialista em um grupo que eu acho fantástico, falei a vontade que a gente trabalhar com o zoo, né, que são os quinidários, Ainda, ou seja, no Brasil, eu desconheço, o professor poderia falar melhor no caso, né, mas eu acredito que há muito pouco especialista em quinidários. Ou seja, o nicho, né, a oportunidade de se trabalhar com esses organismos é muito grande no Brasil. E aqui na região, por exemplo, na região da América do Sul, principalmente, litoral sudeste até a Argentina, essa medusa aqui, ela pode afetar o turismo, pode afetar a distração, né, o veraneio dos banhistas. Então ela tem aumentado o número de casos com acidentes com esse quinidário. E aí o professor faz um trabalho de monitoramento, começou há pouco tempo, tentando ver realmente, supõe-se que um dos gatilhos para o aumento dessas medusas, aqui é uma cifomedusa também, agora é uma cifomedusa, pode ser o aquecimento global, o famoso aquecimento global, e que está associado com processos de eutrofização em zonas costeiras, ou seja, o excesso de algum alimento ou a perda de predadores naturais também pode estar estimulando a maior incidência dessas medusas. E uma maneira de entender isso, acompanhar isso, é bolando um trabalho de monitoramento. Eu vi que agora o Mauro não me avisou ainda, né? Aqui uma espécie invasora, tá? É um quitenóforo, também gelatinoso, e que tem causado problemas em alguns lugares aí do planeta. Aqui só para ilustrar copépodos, mas nem vou falar muito dos copépodos, apesar de serem, né, ter um dos grupos mais abundantes do zooplâncton. E aqui um trabalho também que Mauro? Márcio, você tem 10 minutos para concluir. Obrigado. Estou terminando mesmo. Então, aqui só para ilustrar para vocês, né? Então, um trabalho também aqui do colega do zooplâncton, e que eles viram um trabalho simples, né? Eles viram que esses aumentos, né, na densidade populacional dessas medusas, e que elas podem afetar seriamente algumas regiões aqui, como o litoral do Rio Grande do Sul, o litoral de Santa Catarina e Paraná. Bom, vou aqui só para ilustrar também, tá mostrando aqui, ó, com recursos, né? Com recursos a gente pode fazer mais ainda, além só de fazer trabalho de identificação de espécies. Então, com uma câmera com filmagens em alta velocidade, esse laboratório pode fazer medidas mais refinadas. Aqui tem um vídeo, tá? Vou só passar rapidamente. Estudos mais detalhados, por exemplo, sobre a biofísica desses organismos. E aparentemente distante de um trabalho de monitoramento, mas com os resultados derivados desses trabalhos mais específicos, você pode ter parâmetros muito mais consistentes e elucidativos do teu ambiente, como a quantidade de alimento que essas medusas conseguem capturar, conseguem assimilar, e se algum efeito físico no ambiente está alterando também ou está favorecendo, por exemplo, o deslocamento desses organismos, para vocês terem uma ideia, né? E aqui estou acabando ainda, ia falar, ó, dos grupos, né, que eu comentei lá, das florações de algas nocivas. Em ambiente de água doce, o grupo, e aí vem a legislação brasileira em relação a isso, né, são as cianobactérias. Elas realmente, dominam, não é que elas dominam, elas podem ser encontradas em quase todo o ambiente que tem um pouquinho de umidade, né, ou um corpo d'água,
Vocês devem lembrar também que elas são um dos organismos, ou são os parentes dos primeiros organismos que surgiram na Terra. Então aí vocês já têm a ideia da bagagem evolutiva, né, que esses organismos têm. Enfim. E para piorar, algumas delas produzem toxinas, e essas toxinas, aí eu não sei realmente como está aí no Pará, né, na minha região, mas aqui na região sul, por exemplo, dinoflagelados marinhos, se tem 50 organismos de uma determinada espécie, eles param a produção de moluscos. Para vocês terem uma ideia que um organismo, mesmo em baixíssima densidade, pode afetar seriamente a economia local. Aí mostrando aqui um trabalho também de uma professora da Espanha, e a Espanha, recomendo para quem quer trabalhar com toxinas. E aqui, só para vocês terem uma ideia, se vocês conseguem ver os pontos vermelhos no mapa, mostram as ocorrências onde tem, em geral, monitoramento desses organismos que produzem toxinas e afetam moluscos, né, que são melhores bioindicadores, são bentônicos, né, só que eles filtram esses organismos. E mesmo em baixa quantidade na água, eles podem causar sérios problemas de saúde e afetar a economia. Bom, vou pulando rapidamente. Uma outra abordagem que eu ia falar rapidamente é o uso do sensoriamento remoto. Eu estou até nesse último mês tentando fazer um trabalho, não exatamente como esse aqui, que eu trouxe um exemplo dos italianos, que podem usar imagens de satélite junto com as imagens de microscopia, que você precisa ter essas coletas no campo, e fazer relações entre as imagens e esses dados do campo, para construir mapas, vamos chamar, de uma certa maneira, mapas de sensibilidade. Te indiquem se o ambiente é mais suscetível a certo tipo de cianobactéria, quais são as zonas ainda livres dessas cianobactérias, enfim, são tipos de trabalhos que podem ser feitos. E só que, para terminar, em legislação ambiental, né, que, em geral, quem trabalha com plâncton faz uma lista de espécies e vê a quantidade, vê alguns parâmetros de comunidade, mas o que, pelo menos aqui com alguns colegas do laboratório, a gente tem sido muito procurado justamente em relação às toxinas. E a legislação, essa portaria aqui do Ministério da Saúde, ela só trata de um grupo de toxinas, que é microcistinas, que são de cianobactérias, e aqui eu não coloquei as saxitoxinas, que são até bem mais potentes. Ou seja, ainda a legislação é muito fraca em relação a isso, ela não engloba de maneira adequada o ambiente marinho, para vocês terem uma ideia, e tem aí as resoluções do CONAMA. Então essa resolução, o Mauro talvez sabe bem melhor do que eu, né? Ela já tem alterações dessa resolução de 2005, teve alterações em 2009, teve alterações em 2011, e ela pede para... O parâmetro que ela deixa claro que ela pede ali para o monitoramento da qualidade de água e do enquadramento dessas águas é estimativa de coliformes fecais, ou seja, não faz nenhuma menção a esse monitoramento de cianobactérias, por exemplo. O Rio Grande do Sul, acho que o Paraná também, começou a se preocupar mais com as cianobactérias, né? Porque muitas das toxinas elas causam alergias e, dependendo da toxina, elas podem, vou frisar bastante isso, podem estar associadas a certos tipos de câncer, para vocês terem uma ideia, né? Então, o perigo são essas toxinas. E aí, como consideração final, só resumir que, ou seja, eu queria dizer, espero que tenha passado essa mensagem, que a gente pode fazer muito mais, a gente pode ir muito mais além de uma lista de espécies apenas, ou grupos morfofuncionais, embora que esses limitantes realmente, dependendo do local, são os equipamentos ou técnicas, né, e o custo, né, o custo. E que realmente a gente pode, no mínimo, tentar cumprir algumas coisas da legislação ambiental, mas que ainda precisa de muita mudança. Aqui, só para vocês terem uma ideia, mas aqui são detalhes, vocês podem ver isso depois, eu acho, né? São algumas bibliografias que eu recomendo sempre. Diatomáceas, né? Que eu trabalhei bem mais com diatomáceas, são fantásticas também. Aqui outro manual da Unesco, só para zooplâncton.
material para fungos é muito raro, muito raro. Tem um colega em Minas que se especializou em fungos de altas latitudes, mas tem trabalhado com fungos continentais também. E, enfim, literatura que não falta. Tem muita coisa também com toxinas, né, produzidas por algas, e potabilidade, né, desses corpos d'água, e livros que tratam do assunto. Bom, tá vendo? Achei que... Desculpe aí, muito obrigado pela atenção. Olha, começou um monte de palmas, parabéns, obrigado, muito boa apresentação, ótima palestra, muito boa. Eu que agradeço aí o pessoal que caiu está voltando. Okay. Eu vou fazer aquele nosso momento que já está virando tradição, que é o nosso mosaico. Então, gostaria que todos, se possível, abrissem suas câmeras para a gente poder dar umas palmas para o Márcio, né? Parabenizando aí pela brilhante palestra que ele nos deu. Então, se todos puderem abrir apenas a câmera e, simbolicamente, a gente dá uma salva de palmas todos juntos para ele, agradecendo a palestra, tá, Márcio? Então, parabéns. Não vou bater a mão, que é para não fazer barulho. Então, Márcio, muito obrigado, parabéns aí pela palestra. Eu sei que foi um desafio grande, né? Eu conversei bastante com o Márcio disse, Mauro, eu quero fazer uma palestra aí aplicando todo esse conhecimento aí que eu tenho nesses anos de pesquisa para a turma aí que está na graduação, o pessoal que está na consultoria, o pessoal que está nas empresas e órgão ambiental, e acho que tu conseguiste dar um overview do tema, né? Queria até aproveitar agora para a gente falar alguns números nossos, né? Nós tivemos aí mais de 450 pessoas inscritas e infelizmente nós só conseguimos ter aí 100 pessoas acompanhando ao vivo pela sala, né? O pessoal que tentou acompanhar pelo YouTube Live não conseguiu aí. E a gente vai fazer, com certeza, eu vou conversar com o palestrante da próxima semana para ver se a gente pode mudar esse horário, que esse horário de 19 horas está ficando muito concorrido e a internet sobrecarrega, e aí não conseguimos transmitir. Até agora está congestionado aqui a banda, não está transmitindo. Teve atraso. Mas, não, eu insisti durante a palestra toda a transmissão para o YouTube, mas eu não consegui. Em relação aos seus slides, ficou tranquilo, ficou sem delay nenhum. O som ficou sem delay, ficou tudo perfeito. Só a turma do YouTube que infelizmente não conseguiu assistir ao vivo, mas eles vão poder assistir a partir de amanhã de manhã no canal da Inovar Ambiental a palestra gravada. E ninguém vai ter prejuízo, que a palestra vai estar lá na íntegra e também vai ter o link para poder preencher a presença, a avaliação de conhecimento, a avaliação do evento. Então, mesmo quem assistir depois vai poder receber o seu certificado, tá? Fiquem tranquilos. Então, nós tivemos aí mais de 450 inscritos, tá, gente? De mais de 140 cidades, de 118 instituições. Hoje, a maior parte do nosso público foi estudante de graduação. Tá? Isso não costuma acontecer, mas eu acho que o tema despertou bastante interesse da turma da graduação. Cerca de 65% do nosso público hoje são de graduandos. Nós temos aí uns 10% de docentes, uns 7% de pós-graduandos, alguns biólogos, gestores ambientais, diretores de empresa, de consultoria, pessoal de órgão ambiental tem bastante, de ONG também, pessoal do paisagismo, da fotografia, temos 2 colegas de Moçambique, várias instituições federais, estaduais, privadas, empresas de consultoria, autônomos, secretarias municipais, estaduais de meio ambiente, estão nos acompanhando. Várias cidades, né, as campeãs no ranking, que é Belém, São Luís, Rio de Janeiro, Bragança, no interior do Pará, Feira de Santana, na Bahia, Fortaleza, interior de São Paulo, Manaus, Porto Velho, interior do Rio, São Paulo capital, Rio Grande tem bastante, o pessoal aí da FURG está acompanhando. Apareceu o pessoal da FURG, né? Tem bastante gente da FURG. Tá, o pessoal de Niterói, Castanhal, Paragominas, Boa Vista, Jundiaí, Brasília. Então a gente tem gente do Brasil todo, mais uma vez, acompanhando a nossa palestra. Márcio, agora a gente indo para a parte de debates, eu, como sempre, na verdade hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou
primeiro fazer a pergunta de uma colega que estava lá no YouTube. Ela disse, por favor, pelo menos faz a minha pergunta. E eu até postei aqui a pergunta dela. Deixa eu achar aqui que está no chat, que vocês falaram bastante coisa, desceu a pergunta dela. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar lá do YouTube. Ela falou assim mesmo, cadê colega? Ixi, é a Laís. A Laís, eu vou achar a pergunta dela aqui. Laís Teodoro, ela estava desesperada tentando entrar lá pelo YouTube, não conseguiu entrar no Meet, mas eu vou fazer a pergunta aqui que ela endereçou para ti. Ela quer saber qual a principal diferença do plâncton para o benthos na avaliação no monitoramento ambiental. Qual é a vantagem, a desvantagem de cada um dos grupos, para que eu uso cada grupo. Enfim, eu acho que tu pode fazer a pergunta. Eu vi que a professora Lucy está aí. Então, qualquer coisa, a gente pede ajuda aos universitários e a Lucy pode complementar a pergunta, qualquer coisa. Eu sou especialista do benthos, né? Apesar de ter aprendido um pouquinho com vocês aí. Um pouquinho. A grande diferença, desculpem realmente para quem não conseguiu acompanhar no YouTube, né? A grande diferença, Thaís, tem a ver com a longevidade, né? Isso aí vai perseguir todo biólogo, né, para quem realmente somos suspeitos, né, para falar, mas entender um organismo, né, entender a dinâmica de uma população de uma espécie ou a interação ecológica entre espécies é sempre ter em mente o tempo, né? Em que tempo ocorre a interação entre espécies numa comunidade planctônica, né? Esse tempo é bem menor do que comparado, por exemplo, numa comunidade bentônica, onde você vai ter organismos pluricelulares, organismos com uma estrutura mais complexa, né? Não estou dizendo que o plâncton não é complexo, pelo contrário, né? Ele tem as particularidades, mas a grande diferença é o tamanho, né? Que aí vai ter aquela relação de superfície e volume, comparando o organismo do benthos com o organismo do plâncton, né? E a longevidade, sim, porque se um bioindicador ideal, e daí o benthos geralmente é escolhido para monitoramento de certas condições, por exemplo, contaminação por efluentes industriais ou esgoto doméstico mesmo, é que eles conseguem integrar essas respostas de uma maneira muito mais consistente e com um tempo necessário do que o plâncton. O plâncton, a desvantagem em relação a isso, né, que eu falei bem rápido também na palestra. Quando eu fiz um trabalho de consultoria aqui na região sul, foi com dragagem. Era uma coisa que eu ia comentar aí, né? A dragagem é um assunto bastante polêmico aqui na região, atrai a atenção de todos os setores da sociedade, né? Seja a academia, seja a sociedade civil, sejam os surfistas, ou seja, é um assunto importante, é um assunto quente aqui para a região. Eu não sei realmente como é no Pará, né? Aí a gente tem as dimensões, né? Ambientes, uma costa gigantesca, né? Então, guardando essa devida proporção, um plâncton tem essa desvantagem, porque como eles vivem à mercê das correntes, o que pode acontecer em determinada área, em determinado tempo, vai ser facilmente advectado ou disperso na corrente. Então você não tem essa resposta, a resposta não fica fixa. É essa a grande diferença. E o benthos, né, considerando os benthos fixos, eles vão ficar ali, lógico, com a sua resiliência, né, com o seu grau de resistência a algum contaminante. Então, nesse sentido, eles são realmente melhores de indicadores para a poluição. Agora, foi uma outra pergunta, né, Mauro? Antes da palestra, que foi bastante, acho que foi nessa linha também, mas para eutrofização, para processos que dependem também de vazão, que vai estar relacionado à quantidade de chuvas, vai estar relacionado a um ciclo sazonal, o plâncton é perfeito. Ele é perfeito, e isso a gente vê muito claro aqui na lagoa, no sistema Lagoa dos Patos, e na influência sobre a região imediatamente costeira. Ou seja, as chuvas, dependendo da quantidade de chuvas e aumentando a vazão,
as respostas ambientais vão ficar claras lá fora, no oceano. E, no contrário, as respostas ficam mais claras dentro da lagoa. Então, assim, cada grupo, né, como a pergunta nesse sentido, a gente pode ter uma grande vantagem, dependendo exatamente do objetivo do trabalho, mas para certas características, o bento, por ser fixo e ter maior longevidade, é mais indicado, vamos dizer assim. Perfeito. Márcio, só marcando presença aqui, a Vanessa Bandeira da Costa também está presente, a Eliane Bravo, a professora Lucinice. Ainda lembram, né? A turma está toda aqui, a Vanessa, a Eliane, a professora Lucinice, vários colegas Evandro Chagas, inclusive a colega, esqueci o nome dela, cadê? Ela está presente aqui, a colega que fez a pergunta no YouTube, ela conseguiu entrar aqui no Google Meet. Ela disse, não estava desesperada pela pergunta não, mas obrigado por fazer minha pergunta mesmo assim. Ela conseguiu entrar aqui. Márcio, eu tenho uma pergunta, cara, para ti. Né? Eu estava acompanhando a palestra, né? E aí eu queria ver contigo se tu podes definir para a gente assim, um bioindicador que a gente possa usar de forma universal. Ou se, na verdade a pergunta é um pouco diferente, né? Existe bioindicadores que eu posso usar de forma universal para monitoramento, ou cada bioindicador ele tem um traço que ele marca? Por exemplo, se eu quero pesquisar a poluição por hidrocarboneto, eu vou focar em tais espécies. Se já é alguma coisa mais com fertilizantes, eu vou partir para outros indicadores. Então, como é que eu consigo desenhar o meu plano amostral de acordo com o poluente que eu estou pesquisando? Existe um bioindicador universal ou eles são específicos para cada tipo de ação antropogênica? Aí, confesso que não sei responder isso, não. Não vou arriscar, eu estaria especulando, tá? Mas, assim, pelo pouco que eu tenho lido, assim, visto, eu me concentrei, né, como vocês podem perceber, na água, né? E o título já era para isso, aquático. Mas tem uma linha, eu soube há pouco tempo, assim, nas loucuras, pesquisando, tem pessoas que estão já monitorando organismos no ar, por exemplo. Então, realmente, eu diria a princípio, eu duvido que teria um organismo considerado universal para isso, para impacto. Eu acho que dentro desse contexto, agora mais para a filosofia, né, não queria filosofar, o organismo mais apto para isso somos nós mesmos, né? Que a gente faz a bagunça. É o que eu posso dizer, tá? Uma resposta filosófica. Porque, tirando a espécie humana e as bactérias que vivem em associação com a gente, está aí, de repente, as bactérias que vivem em associação com a gente. Também não é a minha área, embora, né, eu, pouco pela interação com os colegas do laboratório, que trabalharam com bactérias, eu diria que se houver candidatos a isso daí, seria, do grupo das bactérias. E apostaria uma bactéria que vive intimamente com a espécie humana. Né? Porque não tem lugar que a gente não vá, que a gente interfira, que a gente altere o ambiente, né? Isso é fato. E você tem um exemplo da Antártica e com esse contexto de Covid, né? Não sei se vocês perceberam, todos os países, isso seguindo um tratado internacional, eles bloquearam as idas para o continente antártico, para evitar que a gente leve o vírus para lá. Né? Então, eu deixo aí a minha resposta de maneira mais filosófica mesmo. Tá ótimo, tá. Saiu pela tangente, mas é isso mesmo. Olha, o pessoal tá sacaneando comigo aqui com o meu visual cabeludo, barbudo, visual quarentena, gente. Visual quarentena. Ó, Márcio, eu tô cabeludo, tô até com um arquinho aqui pra segurar o cabelo, que eu quero fazer o estilo samurai agora. Aí estão sacaneando comigo aqui, que eu pareço como um vocalista de uma banda gringa aqui, depois eu vou olhar pra ver se foi um elogio ou se foi uma doação. A Lucy deve saber, Grateful Dead. Então, aí o Adriano está perguntando aqui, né, Márcio, em Santa Catarina, aqui no Brasil,
Nossa, Márcio, só em Santa Catarina, aqui no Brasil, que é a incidência de diminoflagelados tóxicos, no Sudeste é pouca incidência? Ah, tá, Adriana. Eu fico curioso porque pode ser até alguém que eu conheço. Mas, ó, em relação, para ver, né, longe de ter a pretensão de esgotar o assunto, algas, quando se fala em algas nocivas, eu fiquei realmente assim, não tinha ideia. Eu comecei a trabalhar faz 3, 4 anos, quando eu atualmente estou no laboratório de cianobactérias e ficotoxinas. Nem mencionei, né, agradecendo também ao laboratório e o PNPD, o programa da CAPES. Não, os dinoflagelados, eles são um capítulo à parte, né? Eles são organismos bem antigos já na história da Terra. Eles são dentro dessa categoria fitoplâncton. Eles criaram simbioses primárias, secundárias, terciárias com quase todos os outros grupos do fitoplâncton e do fitobentos, né? Que aí bentos, fitobentos não é fitoplâncton. Então, eles são uma série, eles aumentaram muito a preocupação, por exemplo, em países como Estados Unidos, Austrália, países, né, do primeiro mundo, eles têm programas específicos para monitorar esses dinoflagelados. E o Adriano aí, o que ele falou é que Santa Catarina, realmente, em relação a toda a costa brasileira, quando houve um congresso internacional há 4 anos aqui no Brasil, e foi em Floripa, não à toa, foi em Floripa, né? O único estado do Brasil que tem uma certa política já estadual e também, na época ainda, relacionado com o Ministério da Agricultura, né? E pesca, isso, né? Eu nem lembro o nome do ministério, que estava presente nesse congresso internacional. E a grande pergunta dos outros pesquisadores era: e os outros estados costeiros do Brasil? Ou seja, nenhum outro estado, até onde eu sei, quer dizer, tirando São Paulo, tá? Já não falar bobagem, né? E Rio de Janeiro, que tem pesquisadores que trabalham e são especialistas em flagelados também. E aí, não, isso é um caminho, é uma porteira aberta aí para quem quiser trabalhar com algas nocivas, né? Eles são muito importantes no ambiente marinho, realmente. Mas não é só em Santa Catarina que eles aparecem, não. Ok, Márcio. Então aqui... Peraí que eu escrevi errado. Então tem outro colega fazendo uma pergunta aqui, é o José Wellington. Ele coloca: gostaria de saber se existe alguma evidência de que os e microplásticos podem afetar de alguma forma a comunidade planctônica. Ah, também, ó. É vasto, né? Já tem. Eu não quis mostrar porque aí, imagina, já estourei o tempo, né? Sim, já tem relações, porque quando se fala em plástico, né? Aí tem, isso eu sei mais na leitura e tem colegas que trabalham com isso, né? Você tem mesoplástico, mesopartícula, micropartícula, ou seja, toda aquela categorização que a gente inventa, né? Que a gente faz, né? Para organizar o conhecimento, existe para plástico. Então, um dos efeitos que já tem sido observado, dos trabalhos que eu tenho lido, inclusive na Antártica, que ainda é considerado um ambiente relativamente pristino, é que certas partículas de plástico, elas têm se tornado substratos para organismos. Então, eles já chamam de planisfera. Então, seria uma outra, né, um outro domínio onde você pode estar alterando, sim, a diversidade de espécies nesse local. Com cianobactérias, que eu fiz uma outra palestra em relação específica a isso, já tem sim, algumas podem inclusive ajudar a metabolizar, né, a degradar determinado tipo de plástico. Mas algumas dessas substâncias, eu não sei, né, quem souber aí melhor, chamando tudo de plástico, mas tem vários polímeros, né, que a gente classifica como plástico. Tem alguns que já afetam a taxa de fotossíntese em algumas cianobactérias. Então tem trabalho nessa área aí também. Perfeito. Márcio, a Paola Pires pergunta aqui: qual a desvantagem do uso do FlowChem nas análises planctônicas? FlowChem, né? Então, como eu falei bem rápido, né?
Eu disse que ele eu repito isso, embora o pessoal lá dos Estados Unidos vive fazendo propaganda do equipamento. A gente usou na primeira geração e agora acho que já está na 11ª geração. Tecnologia, né? Eu acredito que eles devem ser aprimorados. Mas o grande problema do FlowCam, para a Aline, foi isso, é a identificação. Na verdade, ele fotografa, né? É uma câmera adaptada a um microscópio e ela tira imagens dos seus organismos se baseando na resposta à luz, né? O fitoplâncton ele se excita pela luz, então você vê propriedades de espalhamento da luz e aí fotografa os organismos. Ele só faz isso. Parece que é pouco, não é. Mas aí depois um especialista, e usando o recurso que tem no programa, ele tem que ir lá classificar essas imagens. Tá? Ele não diz o que é a imagem, ele só fotografa. Essa é a dificuldade, tá, Aline? Então ela dá um trabalho extra para a pessoa que trabalha com fitoplâncton. Eu mesmo, que eu trabalhei um pouco com equipamento, mais auxiliando alguns alunos e colegas da pós, a conclusão que eu cheguei na época é que a pessoa tinha um trabalho em dobro, porque fazia a contagem realmente é muito mais eficiente do que o olho humano, né? Uma máquina fazendo, só que na hora de classificar essas partículas, a pessoa gastava tanto tempo quanto alguém no microscópio, entendeu? Então eu não via sentido perder muito tempo, porque a questão é tempo, né? Espero que eles tenham melhorado. Eu espero que eles tenham melhorado, porque era esse o objetivo. E só uma informação extra, vocês podem encontrar também. Já tem grupos na Europa também, acho que na França, que pensando nisso, na potencialidade desse equipamento, nesses contadores de células, né? E na verdade agora já são usados também como fundeiros. Você imagina pegar um equipamento desse, aliás, eu nem entrei nessa seara, né? Que é o uso de tecnologia, oceanografia operacional ou limnologia operacional. E são ferramentas muito mais refinadas e caras também. Você colocar um equipamento desse no ambiente, fixar e ele registrar esses dados em tempo real. Você nem precisar coletar amostra, ou coletar muito pouco. Então não entrei nesse detalhamento aí, porque não é a realidade do brasileiro, eu suponho, né? Ainda. Eu conheço alguns pesquisadores que já fazem isso, tá? E com tecnologia, tá usando os sensores, né? Realmente faltou isso aí, pediria uma segunda parte, né? Então, olha, turma, a gente está encaminhando para o final, a gente ainda tem aí uns 6 minutinhos, eu vou fazer um bate-bola aqui, tem algumas perguntas ainda. Se tiverem mais alguma, podem encaminhar que eu leio aqui, o Márcio faz um bate-bola para ver se a gente consegue responder tudo. Se não responder, pode colocar seus comentários, né, suas dúvidas lá no YouTube e depois o Márcio vai lá e interage também com vocês, tá? Palestra, como sempre a gente fala, ela acaba aqui, mas ela continua online para sempre lá no YouTube, né? Então podem depois divulgar esse conteúdo para os colegas, que a gente vai subir o mais rápido possível na íntegra ele, tá? Então o Geraldo Vilhena, ele pergunta aqui, numa escala de importância, onde o picoplâncton se localiza e como caminha no meio científico o monitoramento de alguma espécie desse grupo? Pois é, aí podia me ajudar mais, mano. Mas eu suspeito, então, como eu falei, né, aí também foi mais especulação minha e do pouco que eu fiz e venho fazendo, né? Como eu disse, eu praticamente todo o trabalho de consultoria e que pediam a avaliação dos taxas fitoplânctônicos, por causa do tempo e por não ter a técnica ali no momento, o picoplâncton fica fora da lista, tá? Fica fora da lista, infelizmente. Então, foi essa mensagem que eu quis passar ali no início, tá? Porque realmente precisa de uma técnica mais refinada. Pode ser, por exemplo, tem uma técnica que é mais barata, mas aí tem alguns problemas que é o uso de substâncias altamente cancerígenas, né, para quem trabalha em laboratório, que é tentar ver o quanto antes a análise desses organismos em microscopia por epifluorescência. Tá? Seria mais um serviço à parte para tentar pelo menos estimar a quantidade de picoplâncton. O que acontece, de maneira geral,
é que realmente dependendo, que aqui dificilmente se faz monitoramento em centros de giros oceânicos ou em ambientes oligotrópicos no oceano. Quando se pensa em ambientes terrestres, a maioria desses ambientes aquáticos, eles tendem a ter uma boa expressão de organismos maiores que 20 micrômetros. E aí já dá uma boa ideia de biomassa desses ambientes. Mas tem, por exemplo, lagos alpinos de grandes latitudes, com certeza essa fração fitoplânctônica tem muita importância, viu? Para quem me perguntou, tem muita importância. E como eu falei, é muito recente que começaram a observar que a diatomáceas, prasinopíceas, outros grupos que antes nem se desconfiava nessa categoria também, ou seja, células diminutas, né? Bem pequenas. A Eliane Brabo, ela pergunta aqui, ela comenta, né, que houve um naufrágio lá em Barcarena em 2015, com vazamento de combustível, óleo diesel, e rapidamente houve um aumento das diatomáceas. De pesquisa, mesmo em cultura de microcosmo, para avaliar a relação deste combustível com as diatomáceas? Ah, Eliane, estou vendo aqui. É a lacoseira, tá? É uma diatomácea, é a lacoseira. Não. Eu trabalho, no final eu não falei muito isso, né? Eu estou muito mais relacionado ao trabalho que a gente chama de ecologia de comunidades, né? Então, tento lá, na medida do possível, ver o máximo do que tem na comunidade planctônica, o máximo, quase tudo. Até ciliados, nem falei deles, eu tento identificar alguns ciliados, até onde posso, estimo a quantidade de ciliados, porque eles são muito importantes também na atrofia do ambiente, desses ambientes, mas eu nunca trabalhei com cultivo de espécies. Eu sei que já teve alguns colegas no laboratório que trabalhou com isso, que seria a remediação, né? Remediação de efeitos no ambiente, usando esses organismos para degradar óleo cru ou outros hidrocarbonetos. Tem isso, mas eu particularmente nunca fiz, não. Aliás, tenho a mão muito ruim para fazer isolamento. Ainda bem que tem gente que gosta disso, né? Não é a minha área, não. Ok, a Laís Araújo, ela pergunta aqui, né, se existe plâncton bioluminescente no Brasil e se ele gera algum tipo de impacto ambiental no meio aquático. Lógico que tem sim. Bom, aí no Pará tem toda a costa do Brasil, em determinado. Aqui eu posso falar mais aqui do sul, né? Já estou um tempão aqui, mas quando chega período fim de verão, outono e até mesmo inverno, são dinoflagelados principalmente, né? Tem várias espécies e ocorrem na costa inteira. Até mesmo o Noctiluca, que já devem ter ouvido falar, é um dinoflagelado heterotrófico, tá? Ele fagocita, né, outros organismos. Ele pode formar florações, não sei bem ao certo, porque dependendo da quantidade de pigmentos que esses organismos consomem, eles podem demorar um pouco para degradar e pode ter algum efeito óptico, tá? E aí vocês podem ver a água um pouco diferente, sim. Mas é comum no litoral inteiro. Ok. Bom, não tem pergunta nenhuma, Márcio. A gente chegou aqui no nosso horário, né? Então, só lembrando vocês, avisem os colegas de vocês que não conseguiram acompanhar no YouTube, tá? Amanhã cedo, às 7 horas, a palestra vai estar disponível já no canal da Inovare. A gente vai mandar um e-mail para todas as pessoas que se inscreveram, né, as 450 pessoas, informando da falha técnica, dando o acesso ao link do vídeo lá no canal. E aí vocês vão ter até quarta-feira, dia 10, às 11h59, para assistir a palestra, né, e preencher o formulário de avaliação do evento, validação de frequência e também uma avaliação do conhecimento aí que vocês obtiveram com a palestra do Márcio. Tá? Então, na próxima segunda-feira, a gente tem uma palestra já agendada com o Diógenes Delbel, que é diretor da Fiesp, na área de meio ambiente, da BETA e da ADLP, vai falar sobre os 10 anos da política de resíduos sólidos
e o novo marco do saneamento. Eu vou verificar com ele a possibilidade de a gente mudar essa palestra para as 17 horas, para a gente evitar de ter esse problema técnico. E com certeza é o alto tráfego da hora. Tá, Márcio? Então, muito obrigado aí, obrigado a todos os presentes. Como sempre, brilhante a palestra. A gente não deu uma bola fora, não teve um palestrante que a gente trouxe para cá, que não foi sucesso de público, sucesso de desempenho, mesmo aí com as ferramentas de tecnologia, quando ajuda, quando não ajuda. Acho que todo mundo está aprendendo a trabalhar com esse momento, a se superar. E mesmo assim tem sido um sucesso. Mas gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Como sempre, a galera está comparecendo em peso, está divulgando conteúdo, e isso faz que cada vez a gente consiga trazer gente mais importante como o Márcio, né? O Márcio não ia vir aqui se tivesse 10 pessoas para palestrar. Tinha fila na porta para entrar, infelizmente não deu para todo mundo entrar no ao vivo, mas a turma vai conseguir acompanhar depois a palestra gravada, sem prejuízo nenhum. E deixem os comentários embaixo aí no YouTube, que depois o Márcio vai lá, responde, a gente faz a ponte com ele. Não prometo que já vai ser amanhã, mas eu prometo que vou olhar assim e faço questão de responder aí, qualquer dúvida. Então, muito obrigado a todos e todas. Até a próxima segunda-feira. A gente manda os informes aí para os inscritos, para os e-mails e através das redes sociais da Inovare quanto à possível alteração de horário da palestra, tá bom? Então, até logo. Abraço, Mauro. Tchau, tchau. Tchau.